Vejam só o que as mulheres pensam dos homens. Todos os homens são mentirosos, inconstantes, falsos, conservadores, hipócritas, orgulhosos, covardes, desprezíveis e sensuais. O que os homens pensam das mulheres? Todas as mulheres são pérfidas, artificiais, curiosas, depravadas. O mundo não é mais que um esgoto sem fundo, onde montanhas de lodo se acumulam, exalando um mau cheiro insuportável. Agora, existe no mundo uma coisa santa e sublime: a união desses dois seres tão imperfeitos e pavorosos. Pois é, na época que a soi-disant revolução ganhou nesse país, nós dizíamos: estamos cada vez mais pobres do que antes, e eles dizem que a revolução foi vitoriosa. Isso é do Marat, a Revolução Francesa, não tem nada a ver com o Brasil, não é? Tá bom. Aí nós temos esse programa, Provocações, um programa que tem um prestígio enorme. Pouca gente assista, mas o prestígio, meus amigos, é fantástico. E Provocações é porque esse programa realmente não tem a menor importância. Olha, eu vou dizer por que ele não tem importância. Só vocês estão assistindo. O Brasil inteiro está vendo Big Brother e a Casa dos Artistas. Não entendemos por que vocês não vão assistir também aquilo. Tá bom. 1 ano e meio no ar. E as coisas continuam tal e qual. E talvez a educação tenha piorado mais um pouco nesse tempo. Isso será confirmado ou desmentido pelo nosso convidado de agora. O nosso convidado de agora, meus senhores, atenção, hein? Atenção. Preparem os seus corações. Ele é um dos raros filósofos da educação que pensam o novo. Sabem quem disse isso dele? Ninguém menos do que Paulo Freire. E esse sabia das coisas. Esse senhor hoje, que está aqui, tem um currículo tão enorme. É claro, não vai ser lido aqui, porque a gente já levaria o programa todo lendo aqui isso. Mas nós vamos ver apenas o seguinte: ele é também professor de teologia e ciências, perdão, eu vou repetir, professor de teologia e ciências da religião, PUC, São Paulo. Ele é Mário Sérgio Cortella. Vamos lá, Mário, comece a nos provocar com essa violência que tem os professores. Você se considera um dos raros filósofos da educação que pensam o novo? Paulo Freire disse isso sempre de forma gentil, ele sempre foi muito afetivo. Eu trabalhei com ele em várias situações, 17 anos. É claro que, eventualmente, eu penso novo. Agora, não sou o único que eu faço. A educação brasileira tem muitas pessoas que não têm títulos, que não estão nas universidades, que não fazem parte das listagens, né, dos grandes pensadores, mas que pensam o novo na educação no dia a dia. Aliás, são elas que permitem que a nossa educação ela ainda resista nas condições relativas à proteção da cidadania do país. É exatamente milhares e milhares de homens e mulheres, sem ser demagógico nisso, que são sim capazes de pensar o novo em meio à penúria, em meio à miséria, e especialmente frente a algo que as elites produziram e ainda produzem no Brasil até hoje, que é um pedagocídio muito forte. Traduz isso. Um assassinato contínuo das condições da educação no nosso país. São elites predatórias, são grupos políticos de natureza gananciosa e uma parte de uma classe média anestesiada, né, nas suas convicções no dia a dia, que levam a uma forma, como eu dizia, de pedagocídio, que vitima milhões e milhões de pessoas no nosso país. Você acha que eles têm essa consciência? Nem sempre. Se não tem a consciência, tem a culpa de vez em quando. Então nós estamos aqui, sabe onde? Na televisão educativa de Fortaleza. E nós vamos apresentar aos senhores uma pessoa para falar sobre qualquer assunto que ele quiser. Ele tem sempre a liberdade de falar. Então nós vamos apresentá-lo. Vocês aí não conhecem, mas vocês vão ficar conhecendo agora esse jovem audaz no trapézio rolante, Paulo Ernesto Serpa. Bem, Paulo Ernesto, vamos lá. O que você é aqui dentro dessa televisão? Eu sou presidente da Fundação de Teleeducação do Ceará, que mantém a TV Ceará. Essa é a emissora que está abrindo um canal para você.
o que é tudo isso que você falou? Para que serve? O que está adiantando? Adianta alguma coisa para o Brasil? Essa televisão, ela existe há 27 anos aqui no Ceará e ela está em todo o estado, hoje, através do satélite. A nossa imagem chega a todo o Ceará pelo satélite. E ela, há 27 anos, ela mantém um sistema de teleeducação. Aqui no Brasil, a TV Ceará é a segunda no Brasil que faz esse sistema. A primeira foi a do Maranhão, que ainda existe, e agora aqui do Ceará. Quer dizer, é um sistema de teleensino, de teleeducação, educação à distância, que permite que alunos do ensino fundamental assistam a aula pela televisão. Mas não é uma aula o tempo todo pela televisão. São 15 minutos de emissões diárias das matérias do ensino fundamental e o restante do tempo, 40 minutos, o professor na sala de aula, ele aborda todo aquele conteúdo que foi explicado durante esses 15 minutos pela televisão. Uma coisa. Quer dizer que vocês são um dos culpados da educação não ir bem no Brasil? Não, negativo. Porque é o seguinte, veja bem, aqui no Ceará já foram beneficiados mais de 1 milhão de alunos com esse sistema. É o contrário do que você falou, a televisão aqui contribui para que seja reduzido essa defasagem na educação do país. E como é que você explica então que no Brasil, desde que a gente se conhece, a educação e a cultura só piora? Não, veja bem, não é que esteja piorando, ela foi muito ruim. Agora, nos últimos tempos, ela tem melhorado. Pelo seguinte, hoje em dia, o que se vê do poder público fazendo, principalmente aqui no Ceará, a próxima geração não vai ter mais analfabetos, porque praticamente todos os alunos na idade escolar vão estar dentro da sala de aula. Esperançoso, não, Paulo sou esperançoso. Não, a esperança um país que está cheio de analfabetos, quase 40% de analfabetos. Mas é que país que não tem gente sem teto, país que não tem que, meu Deus do céu, gente na rua, é o MST, um país que está cada vez, a gente não sabe esse enigma que é, e você diz que não vai ter mais analfabeto. Não fala isso para os espectadores. Não, de jeito nenhum. Isso aí eu posso garantir pelo que está sendo feito no Brasil, aqui no Ceará também. Vamos botar uma auréola na sua cabeça assim? Não, pera um pouquinho. Não, vê, você como educador, como presidente de uma televisão... Não é educador não, sou jornalista. Você sabe... Sou jornalista, mas dirijo um... Você sabe como que as coisas não são assim, né? A cultura é hoje, a educação é hoje. Esses projetos que a gente vê... Meu Deus, quantos projetos? Eu tenho 70 anos de idade. Eu já vi tantos projetos, já fiz tantos projetos. Olha, mas vai melhorar na educação profissional, ensino profissional. Isso... E as coisas todas... Eu não vejo nenhuma razão de a gente ter uma esperança clara de que as coisas... Pois eu vejo. Esse aqui é o Alcibiades. É o Alcibiades, é um Beagle, matreiro sem vergonha, brincalhão, mas bonito. Mas ele parece que está melhor que um cidadão brasileiro. Não, ele é muito bem tratado, realmente. Quanto que o Alcibiades custa por mês? O Alcibiades custa ração, para falar a verdade. Ele custa 500, 600 reais. Porque você tem que pôr toda a ração, você tem que pôr todo o osso, você tem que pôr toda a água quando você sai, você tem que pôr a veterinária. É um filho da classe média na pré-escola. É um filho da classe média na pré-escola, exatamente. Responda com categoria... Então faremos mais devagar. Isso, assim, por que aqui nesse país a cultura e a educação só pioram? Você vai me falar as coisas que eu sei ou não? Nem sempre. Né? Você sabe, às vezes você não. Você tem perspectivas em que a política ela melhora muito. Não é sempre piora. Você tem também mudanças em que, por exemplo, se agregou hoje a impossibilidade, a inaceitação do preconceito racial dentro da escola. Ou da discriminação em relação a gênero ou a relação à etnia. A escola hoje já rejeita isso bastante. De outro lado, um outro avanço, a necessidade de participação da comunidade escolar dentro dos processos, a rejeição que a população tem. Os negros acham que está superada a rejeição? De maneira alguma, nem poderiam achá-lo. Né? Eu estou dizendo que aparece hoje uma indisposição aquilo que foi característico em muito tempo dentro dos meios de comunicação, dentro da escola, dentro do material didático, em que havia sim uma discriminação clara, a partir da linguagem, a partir dos desenhos. Por exemplo, né, até hoje você tem muitos livros, né, de quinta série, digamos, do ensino fundamental, que trazem um conteúdo que é o corpo humano. Se você olhar, normalmente o desenho, quando você estudou isso, eu também, normalmente o desenho era um sujeito alto, forte, loiro, de olhos azuis, um sueco. Né? Comendo aqui embaixo, Graciela Stone. É. E aí a população brasileira, de maneira geral, ela olha para ela, olha em volta, que ela não tem referência. Agora, é claro que nós tivemos retrocessos. Nós estamos no início do século XXI, na datação cristã ocidental, e ainda assim nós temos no Brasil 18 milhões de analfabetos totais.
Só 18 milhões? Só 18 milhões e 25 milhões de analfabetos funcionais a partir de 15 anos. Isso dá 43 milhões de pessoas a partir dos 15 anos de idade. Presta atenção. Você falou umas coisas aí que me interessam muito e interessa a qualquer pessoa que saiba andar na rua. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil tem 50 milhões de indigentes. Eu fui no Aurélio, vi indigentes, pior que a pobreza. 50 milhões de indigentes. Você me diz que tem 48% de analfabetos. São 43 milhões de analfabetos. Pois é, posso dizer uma você? É. Olha que maravilha, você foi exatamente igual ao governo federal. Quando saiu 50 milhões, disseram, não é 50, é só 40 milhões de indigentes. É que você falou assim, por 48%. Pois é, 48%, não é 48, é só 43%. Quer dizer, veja só a loucura que são essas respostas. Isso são provocações violentas em cima da gente. Sim, claro. Então, eu quero dizer o seguinte a você, que país é esse acontecendo isso? Nós somos culpados? Também somos. Também que? Nós somos vítimas e somos culpados. Veja só, não existe crime perfeito. Às vezes as pessoas querem colocar a própria educação como um crime perfeito no qual só haja vítimas. Não é verdade. Você tem causas intraescolares de dentro da escola, equívocos nossos. Um país como o nosso não é um crime perfeito esses dados que você deu? De forma nenhuma. Nós somos a 10ª economia capitalista do planeta. A questão é que nós temos... Aí disseram que era a 7ª, depois a 8ª, agora está em 10ª. Varia, né? Depende da semana, né? Em função, hoje, quando você tem uma discussão sobre a nossa dívida interna e os pagamentos do ativo dessa dívida, já cai um pouco no dia a dia. Agora, essas pessoas, esses indigentes, sabem que nós somos a 10ª economia? Não, eles não sabem. Nós vivemos um pouco aquilo que no Brasil chamaria de síndrome, né, da qualidade. Isto é, nós estamos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que é uma cidade na qual se argumenta que se come muito bem. É verdade. A questão na sequência é quem come. E onde? Quem come o quê? Ainda bem, né, para muitos, que essa cidade tem 16 mil toneladas de lixo por dia, o que permite, né, um certo cardápio básico para algumas situações. Ora, para os que abrem esse lixo. Evidentemente. Ora, você não pode pensar numa sociedade, numa democracia, em qualidade sem quantidade. Qualidade sem quantidade total não é qualidade, é privilégio. Muitas pessoas se orgulham, por exemplo, né, de algumas das bibliotecas que nós temos, ou de alguns dos nossos museus, que são de fato fantásticos. Se orgulham da cirurgia plástica que o Brasil tem, o desenvolvimento de algumas estruturas no campo da saúde, né, pesquisas que se faz, ou até o nosso parque industrial em várias situações. Mas qualidade sem quantidade total, ela é qualidade? Não, ela é privilégio. Qualidade social exige quantidade total. Nós não podemos falar, por exemplo, de uma educação de qualidade e que aumenta a qualidade, enquanto nós temos 3 milhões de crianças de 7 a 14 anos que ainda não frequentam escolas. Quando nós temos, como eu dizia antes, 43 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade que são analfabetos totais ou funcionais. Tem mais. Sem ser catastrofista, mas sem cair no triunfalismo que às vezes os governos federais colocam, nós, se contamos, como o Unicef conta, a partir de 10 anos de idade para olhar o analfabetismo, nós chegamos a 63 milhões de pessoas. Ora, isso é um dado significativo. Significativo? É uma coisa impactante. Bom, cuidado, pelo amor de Deus. Usando é uma provocação maior que todas as provocações mundiais. Uma provocação à vida.